deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por todos os dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vocês podem repetir comigo o último verso, verso 17. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Fechemos os olhos em nome de Jesus. Pai bendito, mais uma vez diante da tua maravilhosa presença, nós nos apresentamos e clamamos pela tua misericórdia e pela tua graça. Que teu Santo Espírito nos conduza, que tua palavra nos constranja e mude, Senhor amado, tudo que precisa ser mudado para o louvor da tua glória. Assim oramos. Amém. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Eternidade de Deus. Quem escreveu este salmo? Isto é importante compreender para que nós saibamos também qual é o contexto em que o autor escreveu este salmo. Moisés escreve este salmo. Na verdade, é o único salmo que Moisés vai escrever. Moisés, ele recebe de Deus as tábuas da lei. Ele, então, escreveu todo o Pentateuco. Ele também escreveu 2 cânticos. Moisés é uma figura icônica, onde nós observamos em sua própria história e trajetória uma transição a cada 40 anos. Observemos que os primeiros 40 anos, Moisés ele viveu no palácio, no Egito, usufruindo de tudo aquilo que era disposto a um filho de um rei, um príncipe. E ele então precisa sair foragido ainda dentro desses 40 anos, porque ele sabia que havia sido levantado por Deus e via o seu povo sendo injustiçado, e ele queria, àquele tempo, com a força do seu braço, realizar a justiça própria, quando na verdade ainda não havia chegado o seu tempo, de forma que Moisés precisou fugir. E aí os próximos 40 anos, nós vamos observar que ele vai trabalhar em Midian para o seu sogro. E aí, saindo do palácio, Moisés agora ele vai lidar com gado. E é interessante uma informação que nós já sabemos. Os egípcios, eles não toleravam o trabalho com gado. E nós nos lembramos quando a família de José subiu para o Egito, eles não poderiam habitar na mesma terra que os egípcios. E que, portanto, até aquele momento, Moisés ele não tinha tido nenhuma experiência com a criação de gados. Mas agora, nessa segunda fase da sua vida, lá está Moisés cuidando de gado. Em um distinto ou distante local, no deserto, na terra de Midian, juntamente agora com o seu sogro, cuidando de gados. E é justamente nesse contexto, agora, de transição para os seus próximos 40 anos, em que o Senhor, ele se revela a Moisés. E se revelando agora a Moisés, ele recebe um chamado. E esse chamamento é para, sim, ser o libertador do povo de Israel. Moisés, então, se levanta pela fé e crendo no Deus que o havia chamado, e ele então se coloca diante de Faraó. E nós conhecemos o contexto. Moisés, ele vê milagres extraordinários da parte do Senhor. Ele observa Deus agindo através das pragas. Ele consegue observar Deus cuidando do seu povo durante o deserto. Ele consegue observar que as sandálias dos pés cresciam à medida que cada um do povo de Deus também ia crescendo. A roupa dos corpos
não envelheciam. Quando o povo murmurou, Deus enviou maná. Quando o povo murmurou, Deus enviou codornizes. Quando o povo murmurou, Deus fez sair água da rocha. Então Moisés, ele experimentou dos grandes milagres de Deus, os portentosos milagres de Deus no Antigo Testamento. De forma que Moisés, ele está agora nesse contexto, conduzindo. E aí o contexto de que é escrito este salmo é o momento em que o povo de Deus está nessa saída do Egito, agora circundando em Cádiz Barneia, devido à sua falta de fé, à sua falta de confiança, e que por causa da sua muita murmuração, Deus dá como que uma sentença a Moisés. Qual é a sentença e o juízo como que da parte de Deus para Moisés? Observe que interessante. Moisés, ele estava outrora, inicialmente na sua caminhada no palácio, depois ele está no ambiente familiar, e agora ele está conduzindo um povo. E qual é a sentença? Você deve caminhar com este povo até que o último deles pereça. Até que o último deles morra. Este é o contexto geral deste salmo. Então, Moisés é convidado por Deus para uma missão que parecia sem propósito. Não fazia sentido talvez na cabeça dele, e muito menos faria na nossa, se Deus mandasse-nos fazer algo sem sentido, conduzir um povo até que este povo morra, justamente pelo fato deles desobedecerem e murmurarem contra o Senhor. Além das muitas mortes que ele presenciou ali naquele trajeto, durante 40 anos circulando em Cádiz Barneia, ele também tem a perda de 2 entes queridos seus, Miriam e Arão. Pessoas muito próximas a ele, de forma que era um tempo de muito sofrimento. Mas, entre a morte dos seus irmãos, houve uma desobediência de Moisés. Quando Deus fala para ele, Moisés, fala à rocha, e ele então fere a rocha 2 vezes. E esta pequena atitude o impede de entrar na terra prometida. Mas não é uma pequena atitude, porque o que Deus espera de cada um de nós é justamente obediência, em uma atitude grande aos nossos olhos, ou em uma atitude pequena como esta, apenas ao falar a uma rocha. E agora está Moisés caminhando em Cádiz Barneia em círculos durante 40 anos, esperando familiares morrer, e esperando os seus amigos e que cresceram com ele, possivelmente, ou que ele conheceu ao longo da caminhada, morrerem, menos os jovens até 20 anos e Josué e Caleb. Esta é a condição. O homem está então caminhando, vendo um cemitério a céu aberto, e agora então nós observamos que, devido à própria constituição dos salmos, há um porquê deste salmo, e está justamente presente aqui no capítulo 40. O livro de Salmos, como alguns ou todos devem saber, eles são separados em 5 livros. O primeiro livro deles vai do capítulo 1 ao capítulo 42. O segundo livro vai do capítulo 42 ao capítulo 72. O terceiro livro vai do capítulo 73 ao capítulo 89. O quarto livro vai do capítulo 90 até o capítulo 106. E o quinto livro do Salmo 107 até o Salmo 150. Por que está presente, agora não em termos de autoria, mas em termos de organização dos salmos? Este salmo está presente aqui no Salmo 90 e não no 89. Porque ele faz parte desse quarto livro, e não faz do terceiro livro. Porque, na verdade, meus amados irmãos, estudando o livro de Salmos, nós vamos observar que o livro 4 trata da esperança futura do povo de Deus. O livro 4 resgata ao povo de Deus a esperança das promessas. E o livro 3 justamente trata do período do exílio babilônico. É como se os autores, aqueles que na verdade organizaram o livro de Salmos, eles observassem e vissem no Salmo 73, o Salmo então e o livro começam com um grito de desespero. Ah, Senhor, quanto a mim, quando eu olhei para os ímpios, os meus pés quase resvalaram.
eu quase me desviei. E termina com um grito de desespero. Quando nós observamos o Salmo 89, eles questionam diante do Senhor: Deus, tu fizestes uma promessa ao teu povo, mas aqui estamos escravos e aqui neste exílio da Babilônia. E aí chega o Salmo 90, abrindo esta mensagem de esperança para o povo de Israel. É como se, em certa medida também, a quem organizou este livro estivesse olhando para as promessas de Deus e resgatando no coração e nas almas de cada um dos seus filhos de que eles precisavam prosseguir na caminhada. Eu não sei se vocês já notaram, mas o grito de lamento que se encerra no Salmo 89 é o questionamento. É a grande crise teológica do Antigo Testamento. Ora Deus, tu havias prometido que não faltaria um rei sobre o trono de Davi. Mas, se você olhar o livro de Reis, capítulo 25, em seu segundo livro, versículos 5 ao 7, você verá o registro do último rei de Judá, que é justamente Zedequias. Zedequias, ele é levado cativo para a Babilônia. E a história, a narrativa vai nos afirmar que diante dele mataram os seus filhos. E depois vazaram os seus olhos, ele ficou cego. É como se eles estivessem dizendo a Zedequias a seguinte mensagem: olha Zedequias, tu és o rei em Judá. E a última imagem, a última visualização que você vai ter é a tua descendência sendo morta. Mas não apenas isso, Zedequias, eu também estou questionando a você quando eu vazo os seus olhos, quando eu cego a você, os seus dois olhos, eu estou questionando, Zedequias, a você: aonde está o teu Deus? Aonde está o Deus da promessa? Aonde está o Deus que havia prometido que não iria faltar rei, sucessão no trono de Davi? A história então vai nos dizer que havia um desespero. E que se nós observarmos ao longo da palavra de Deus e da história, vai nos afirmar que depois de Zedequias, nenhum outro rei se levantou no trono de Judá. Não houve nenhum outro rei. E quando o rei deles veio a esta terra, Jesus Cristo de Nazaré, eles o crucificaram. A promessa estava ali. Parecia aos olhos humanos haver esvaído, acabado completamente a esperança e a confiança. E é aí, justamente aí, que os organizadores dos salmos parecem olhar para Jeremias capítulo 6, versículo 16 e afirmar o seguinte: assim diz o Senhor: ponha-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andem por ele e vocês acharão descanso para as vossas almas. Sabe o que eles estão afirmando, meus queridos e amados irmãos? Que muitas vezes na nossa caminhada também nós precisamos olhar para trás e ver os feitos de Deus na nossa vida já realizados, para que a nossa fé venha a ser renovada. Às vezes nós precisamos olhar para o passado e entender: Deus ele já fez, Deus continuará fazendo. É esta a orientação geral que está querendo se passar à nação de Israel. Exílio na Babilônia, mas agora com mensagem de esperança. Mensagem que traz agora uma expectativa de que um novo tempo se apresentará. Talvez você tenha iniciado esse ano mais ou menos assim, aguardando o cumprimento das promessas de Deus, aguardando a resposta de oração, aguardando a porta que ainda não se abriu, aguardando a mudança e a transformação de um ente e um familiar seu, uma área da sua vida que você ainda não venceu e ainda não rompeu. A palavra de Deus nessa noite visa trazer esperança e renovo para as nossas vidas. A palavra de Deus nessa noite quer nos lembrar, olhar para a própria palavra de Deus e nos lembrarmos das suas promessas.
E eu gostaria de destacar então alguns aspectos neste salmo que evidenciem a eternidade de Deus. A primeira característica, ou então aspecto que eu quero ressaltar, é que Deus, Ele é o nosso refúgio eterno. Você pode repetir comigo? Deus é refúgio eterno. Versos 1 e 2, a palavra do Senhor afirma o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. O salmista aqui, Moisés, usa a palavra Adonai, Deus meu, ou Deus nosso, uma palavra geral, para se dirigir a Deus. E ele então está trazendo uma mensagem específica, e ele está olhando para os acontecimentos. Agora nos lembremos, na organização dos salmos, o povo de Deus estava olhando para trás e buscando este salmo que Moisés escreveu, trazendo para o presente, para que eles sejam refrigerados na presença de Deus, renovados na presença de Deus, e que, portanto, para eles este salmo fazia total sentido em olhar para os feitos de Deus no passado, para que eles se lembrassem e renovassem a sua esperança. E eles afirmam, olha, reconhecendo, Tu tens sido o refúgio do Teu povo. Olha para a história, Deus. Ele está apresentando diante do Senhor os fatos, está apresentando os acontecimentos. Deus, olha o Teu povo sendo sustentado com a Tua mão poderosa, Teu braço estendido, a Tua destra fiel. Tu tens realizado grandes coisas. O Senhor tem preservado o seu povo, o Senhor tem guardado o seu povo. E a palavra refúgio diz traz essa compreensão, refúgio de habitação. Tu tens sido a habitação do teu povo. As intempéries têm se levantado, os dias maus têm se levantado e têm chegado, as enfermidades também têm sido suscitadas sobre a vida do teu povo, perseguição, mas Deus, Tu tens sido a habitação. Esta habitação, aonde o teu povo está guardado. O teu povo está guardado em Ti, e quando o povo está guardado em Ti, por mais que o império das trevas se levantem, sabemos, o teu povo sairá vitorioso. É a história de Deus para com as nossas vidas. Situações adversas se levantam, muitas vezes querem nos paralisar, mas Deus está conosco. Maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Podemos acreditar que chegaremos lá. Chegaremos lá. E aí nós observamos que a palavra habitação, da mesma forma no original que é escrito aqui neste salmo, também fala de uma habitação celestial em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 15. Habitação celestial de Deus. É a mesma palavra usada. Deus, Tu tens sido o refúgio, a habitação do Teu povo. Mas, em Deuteronômio 33, 27, Ele mesmo é a nossa habitação. A palavra do Senhor afirma nesse texto o seguinte: o Deus eterno é a sua habitação. A sua quem? Do povo de Deus. O Deus eterno é a habitação do seu povo, e por baixo de você Ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: destrua-os. Há uma intensificação quando você vira a página da sua Bíblia e observa do Salmo 91, verso 9, quando ele diz: o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada.
É uma intensificação para que nós compreendamos que, enquanto nós estivermos nesse refúgio, nesta habitação eterna, de geração em geração, o povo de Deus estará preservado. Enquanto nós estivermos no Senhor, guardados no Senhor, nada de mal nos acontecerá. E eu não digo a matéria, mas eu digo a nossa alma. Nada de mal nos acontecerá. Satanás irá se levantar de todas as formas para tentar te desviar do caminho. Mas não se esqueça, Ele é o teu refúgio. Ele é o lugar da sua habitação. Você está guardado em Deus. Você está guardado em Deus. Dia mau se levanta. Pensamentos malignos suscitam em nossa mente a nossa fragilidade humana, a nossa pecaminosidade, mas Deus é o lugar da tua habitação. Nele você está protegido. Então nós vamos observar que sempre foi o projeto de Deus ser a nossa habitação. Mesmo o grande rei Salomão, quando ele recebe a incumbência do seu pai, o rei Davi, para construir aquele grande templo, ele então vai fazer uma oração na ocasião da dedicação. Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Salomão compreendia. Deus é grande demais para ser contido, sequer nos céus, quanto mais nesse templo. Mas quando você vê a continuidade do texto, no versículo 12, Deus fala para Salomão: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, no capítulo 7. Deus se agradou daquele desejo de Davi, concretizado em Salomão. Deus, ele queria então estar presente na comunhão, no relacionamento, se revelando ao seu povo. Só que, meus amados irmãos, os planos de Deus, eles eram muito maiores do que os planos de Davi e do que os planos do rei Salomão. Observamos que ele questiona Deus se Deus poderia habitar ali. Deus afirma que sim. Mas em Isaías, após a construção, após o templo ser derrubado, capítulo 66, versículos 1 e 2, está escrito: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todos vieram a existir, diz o Senhor. Mais uma vez Deus trazendo a grandeza do seu poder. O ser de Deus tão grande que de fato não pode ser contido em uma casa. Mas uma notícia maravilhosa é que este Deus transcendente, que está além da nossa compreensão humana, da nossa argumentação humana, este Deus transcendente, Ele quis se tornar um Deus imanente e habita em cada um de nós. Ele não está distante, mas Ele veio e habitou entre nós. A palavra vai dizer em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne e esquenoou, ou seja, tabernaculou, montou a sua tenda com o seu povo. E agora o texto sagrado em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19, vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Habitação, não apenas de um lugar distante, mas agora em nós, na nova aliança, concretizada. O salmista não conseguia visualizar esta grandiosidade que nós já vivemos, mas ele olha para trás e ele entende: o povo foi preservado. Esta é a ideia que eu quero trazer para a nação de Israel. Nação de Israel, vocês estão guardados em mim, diz o Senhor. Nós estamos guardados nele.
Nós estamos debaixo dessa habitação, e quando nós estamos nessa habitação, o Salmo 91 vai nos dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus tem descanso para o seu povo, descanso da alma, descanso das fadigas e lutas deste mundo, porque quando nós estamos habitando nele, Ele é o nosso bom pastor, que cuida de nós, que dá o alimento espiritual, que nos livra do mal, mas também que nos corrige, porque Ele nos ama. Esta habitação que você e eu estamos guardados, nós estamos guardados nele. Isso é maravilhoso, porque o que pode nos fazer o homem, se nós estamos nele? O que pode nos fazer Satanás, se nós estamos guardados nele? Essa habitação de eternidade a eternidade, nele, livres, protegidos, guardados, cientes de que a sua poderosa mão está nos conduzindo em todo o momento. Mas em um aspecto soterológico, explico, sobre o aspecto da salvação, há também uma morada e uma habitação nos aguardando. Há um projeto ainda maior do que aquele que nós já experimentamos hoje. Há uma habitação incorruptível, aonde esta matéria não poderá adentrar, aonde nós não veremos mais uns aos outros como nós somos, nós também o veremos face a face. E aí a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, crede em mim, e crede também no meu Pai. Olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, pois eu vou preparar um lugar, e eu vou, mas eu vou ficar guardando vocês, parafraseando o texto. Essa habitação é o projeto final do refúgio que Moisés ele está falando para o seu povo. Isso nos faz refletir de que nós somos forasteiros e peregrinos nesse mundo, de que nós estamos debaixo de uma proteção, que o mal não irá sobrevir sobre as nossas vidas e irá prevalecer, pelo contrário, iremos romper, iremos vencer, e Ele agora habita em nós. Isso fala de relacionamento, comunhão, de intimidade, mas um projeto maior aguarda a igreja do Senhor, os céus. Essa habitação eterna do Deus eterno, que é refúgio eterno. É isso que o salmista está trazendo para o povo de Israel. E em meio a tantas mortes que Moisés estava visualizando em Cades Barneia, Moisés encontra consolo na eternidade de Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Sabe o que isso quer dizer, meus amados? Deus, Ele não muda. Ele permanece o mesmo. Nós mudamos, mas Ele não muda. Se Deus Ele é eterno, não há variação em seus decretos, não há mudança nas suas decisões, desde que esteja dentro do plano geral. Quando o povo se arrepende, Deus muda de ideia para com o seu povo, mas os planos de Deus, os seus decretos eternos não serão mudados. Deus Ele é imutável e refúgio seguro para mim e para você. Estamos guardados no Senhor, estamos protegidos no Senhor. Meus amados, Deus Ele é eterno, Deus é eterno, não tem princípio e não tem fim. É aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Só Ele pode dizer, eu sou o que sou. Ninguém pode afirmar isso, eu sou o que eu sou.
Eu sou é a tua habitação. O eu sou é aquele que está contigo. Nós estamos no eu sou. É nele que nós estamos guardados. Jesus respondeu aos fariseus em João capítulo 8, 58. Antes que Abraão viesse a existir, eu sou. Antes de toda a criação, eu sou pré-existente, eu funciono em outro plano, eu não pertenço a esta cronologia humana, eu sou eterno, é assim que diz o Senhor. Glória a Deus. O estudo da física então nos informa que a matéria, tempo e o espaço precisam ocorrer no mesmo tempo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos quando Deus afirma Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, o tempo passou a existir. Sabe o que isso ministra aos nossos corações? Que Deus ele está olhando a cronologia humana completa. Desde Adão e Eva até o último homem que irá se render aos pés dele. Ele contempla quem chegará nos céus. Ele contempla quem se desviará do caminho. Ele contempla as dores desse mundo que nós enfrentamos, porque ele não funciona na cronologia humana. Ele está para além da nossa compreensão, porque Deus ele é eterno. Ele é eterno. Então, meus amados, nessa noite, neste primeiro ponto, eu quero encorajar e animar o seu coração. Para você que está ansioso, preocupado com habitações dessa terra. A sua habitação talvez não seja uma casa, ou talvez seja uma casa. Talvez seja um emprego, talvez seja qualquer outra coisa. Entenda, o Deus eterno está no controle de todas as coisas. Ele conhece a mim e a você, e nesta eternidade Ele já viu todas as coisas. E sabe por que você pode descansar? Porque a palavra de Deus vai afirmar: eu é que sei o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, para dar o fim a que desejais. Meus amados, o nosso Deus é um Deus de amor. Se nós somos maus, fazemos o máximo para os nossos filhos. Colocamos nas melhores escolas. Tentamos comprar os melhores brinquedos, as melhores roupas. Queremos proteger os nossos pequeninos de um incidente. Eu lembro que quando eu estava ensinando o Tom a andar de bicicleta, Natália ficava olhando, e eu saía correndo como todo pai, segurando então ali naquele banquinho da bicicleta, e eu ia soltando e segurava, soltando e segurava. E eu não deixei nenhuma vez ele cair. Agora nós somos pecadores, falhos, humanos, e pecamos, e erramos contra os nossos filhos. Agora imagine um pai perfeito, que olha para mim, para você e diz: esta área o meu filho tem fragilidade. Vou levantar ou vou enviar um socorro. No meio do povo de Deus ele será restabelecido. Eu vou ajudá-lo. Quando a gente não tem ânimo sequer de vir à casa do Senhor, é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração, para dizer assim: vem para perto de mim, porque eu te amo. Quando nós não temos problema com alguém, nós queremos estar com ela. Mas quando você tem uma inimizade, uma intriga, uma ausência de perdão, você não consegue sequer olhar para ele. Mas Deus não é assim. Deus, Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, e deles não se lembra mais. Deus é eterno, Deus que cuida. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração nesta noite. Descansa o teu coração nesta noite. Descansa o teu coração nesta noite, homem, mulher de Deus. Você entende que Deus ele é eterno? Ele não está nesse plano, Ele está no controle.
não são os seus planos frajutas, o seu melhor projeto nesta terra, não, é o projeto de Deus, é a vontade de Deus, são os dias de Deus. Só Ele pode dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Só Ele pode dizer isso. Você está inquieto porque ainda não chegou? Aquiete o seu coração nesta noite. Aguarde no Senhor, porque Ele não se cansa e não se fatiga. Ele não é como o seu pastor, que está ausente na visita. Não, não, não. Ele não é como pessoas dessa terra que desistem de nós. Não. O nosso Deus, Ele é constante e eterno. Deus é eterno. Aquiete-se. Ele é eterno. E portanto está no controle de todas as coisas. Aleluia. A segunda verdade que eu quero destacar neste salmo, ressaltando a eternidade de Deus, é agora olhando para um Deus eterno, imutável, que tem a história das nossas vidas em suas mãos. Nós precisamos olhar para as nossas próprias vidas e entendermos que Ele sim é eterno, mas nós somos provisórios, nós somos passageiros. Ele é eterno, mas nós vamos passar. Versos 3 ao 12, não irei ler todo agora, mas versos 3 ao 4, Moisés ele vai contrastar, a diferença da eternidade de Deus para a vulnerabilidade humana. Deus ele é eterno, nele nós estamos guardados, mas nós, e nós, quem somos? Nós somos fracos, nós somos limitados, nós mudamos tanto, nós queremos Deus demais, ora nós não temos força de querer Deus, nós queremos servir muito, mas tem hora que nós não temos ânimo sequer de orar pelas nossas próprias vidas. Deus ele é eterno, mas nós somos provisórios. Deus ele é eterno, mas nós vamos passar. Deus ele é eterno e Ele cumprirá toda a sua vontade, mas nós muitas vezes iremos fraquejar. Tem-se a impressão então que o autor da vida, quando ele escreve este salmo, ele está agora ordenando todos os dias: tornai ao pó. Como que uma força em uma linha infinita a lançasse na sepultura, encerrou-se. Todos os nossos dias são como um vapor. Nós somos fracos. No período da pandemia, acho que 2 milhões, mais ou menos, morreram. Não sei. Um número altíssimo. O inimigo invisível. Os portentosos da terra, os ricos, os poderosos morreram. Os pobres morreram. O inimigo invisível. Nós passamos. Nós somos fracos. E por isso então, esse texto aponta para Gênesis 3,19. Do pó você veio e ao pó você retornará, como uma consequência dos nossos pecados. Em certa pregação, o pastor Hernandes Dias Lopes afirmou que o homem não é o que é. O homem é o que era e o que há de ser. O homem era pó e voltará a ser pó. Portanto, o homem é pó. E se você é pó, cabe aqui uma reflexão. Por que tanto orgulho? E se você é pó e eu também, diante de um Deus eterno, por que você não consegue perdoar? E se você é pó, por que você não é misericordioso? E se você é pó, por que a distinção e acepção de pessoas? E por que você é pó? Por que você então não se sujeita por completo ao senhorio de Deus? Falo para mim também. A vida, meus amados, então é um presente de Deus. Nós estamos aqui em 2025, primeiro domingo, na habitação de Deus, nessa presença maravilhosa. Estamos guardados no Senhor, mas nem todos sabem viver.
Nem todos aprendem a viver em seu breve período nesta terra. Andam escapando e fugindo da vontade soberana de Deus. Entregam-se às suas paixões e aos seus desejos, querendo preencher o vazio da sua alma. Não sabem viver. Não entenderam o propósito de Deus para com a sua vida. Fogem de Deus. O próprio Senhor Jesus, Deus, colocou um dispositivo no coração do homem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas ele não consegue compreendê-lo. O homem tem anseio por ele, mas ele foge de Deus. É mais fácil seguir um caminho largo. É mais fácil se sujeitar aos seus prazeres e à sua vontade do que se sujeitar ao nosso Deus. Queremos fazer aquilo que nós queremos fazer. Não queremos nos sujeitar à sua palavra. Não queremos seguir conforme aquilo que Ele já falou pela sua palavra. Não, nós queremos inventar. Queremos inovar. E aí com isso o tempo está passando. Quantos dos filhos de Deus estão na casa de Deus? O tempo está passando e nada de proveito muitas vezes está sendo feito. Olha para a sua vida e não consegue expressar. Não, eu consegui, eu fiz, eu realizei debaixo da graça de Deus. Mas eu consegui avançar. Meus amados, sim, a vida é um presente de Deus. Nós temos o privilégio de estarmos vivos no início deste ano. Glória a Deus. Mas não se esqueça, você é pó. Quanto tempo você ainda tem? Porque Ele é eterno, mas nós somos pó. Ele é eterno, mas nós passaremos. A nossa vida, ela é extremamente curta. Para o eterno, o texto sagrado vai dizer, quase 1000 anos. É como se fosse um dia. Olhemos para a vida de Matusalém. Viveu 969 anos. 1000 anos, arredondando. Para Deus, a vida de Matusalém não passou de como um dia. Mas o texto ainda resume mais. Ele vai dizer o seguinte, voltando aqui no Salmo 90. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que foi, mas o salmista ajusta a sua afirmação. Foi como a vigília da noite. No pensamento hebraico, a vigília da noite media-se a cada 3 horas, de 6 às 9, de 9 às 12, de 12 às 3 e de 3 às 6 da manhã. É como 3 horas. 1000 anos, na verdade, é como 3 horas diante de Deus. Porque o Deus que nós servimos, mais uma vez, repito, não está preso à nossa cronologia. Ele vê a sua história por completo. E da mesma medida, como Pedro vai afirmar no capítulo 3, versículo 8, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus, Ele tanto se lembra vividamente o dia em que você nasceu, como Ele se lembrará quando você tiver seus 80, 90 ou quantos anos Deus te permitir ter. Ele vai ver, Ele se lembrará. Não há nada que esteja então oculto diante deste Deus. Os versos 5 e 6, então, vai nos afirmar quão breve, mais uma vez, é a vida de uma pessoa sobre a terra. É apenas uma relva. É uma relva que durante a noite desaparece. Sabe o que é isso? É Deus colocando um homem no seu lugar, mediante a sua eternidade, o seu poder e a sua grandeza. A Bíblia vai dizer em Salmos capítulo 2, que Deus se ri dos ímpios que se levantam contra Ele. Salmo de número 14 vai dizer, o louco diz em seu coração, não há Deus.
Mas o nosso Deus eterno, que contempla os justos e os ímpios, dará também a justa recompensa a cada um. Então, é breve, é passageiro. E aqui o verbo no hebraico diz respeito a mudar, indicando a força para a fraqueza. Hoje nós temos vigor, amanhã a gente não tem. Aquilo que você fazia há 5 anos atrás, talvez não consiga fazer hoje. Porque a nossa força se esvai em fraqueza. Deus mostrando para a sua criação e a humanidade que nós somos pó. Passageiros, limitados, versos 7 ao 11. Moisés então percebe que aquelas mortes no deserto representavam um julgamento da parte de Deus. Por causa da sua muita murmuração contra o Senhor. E então Deus permite juízo para que eles sejam afligidos. Meus amados, Deus também aflige o seu povo. Para que você seja corrigido, orientado, chamado para perto dele de novo. Aquele povo não entrou na terra prometida. Mas quando vem uma disciplina sobre a sua vida, algo que você não esperava, não gosta, mas que você sabe que é um trabalhar de Deus, qual é a sua reação? Meus amados, a nossa reação deve ser a que está escrita em Lamentações 3:39, de que se lamentam os homens? Os homens se lamentam dos seus próprios pecados. Não se rebele contra Deus, isso é loucura, porque Ele sabe quem é você e quem sou eu. O nosso Deus, Ele é justo, nós somos pecadores. E que, portanto, há aqui uma justiça de Deus para todo aquele povo que estava perecendo no deserto. Contexto histórico do Salmo, Cádiz Barneia, 40 anos, uma morte após outra morte. Deus permanecendo o mesmo. As pessoas partindo para mostrar que o homem ele é pequeno, limitado, diante da eternidade de Deus. Terceiro e último aspecto que eu quero trazer mediante a este salmo se encontra dos versos 12 ao 19. John Stott vai afirmar que Moisés então faz 3 orações nesses versos finais. A primeira oração no verso 12. A palavra do Senhor afirma o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Inspirado então por um senso de pecado e de mortalidade humana, há um pedido: Senhor, se o teu povo está perecendo, se nós estamos passando, então me ajude a alcançar um coração sábio. De forma que o tempo que eu tenho nesta vida, eu saiba usufruir com sabedoria. Saber contar os nossos dias e ter um coração sábio, não é comparar com o passado e considerá-los melhor. Isso é tolice, a palavra de Deus afirma. É o dia que se chama hoje. Senhor, dá-me um coração sábio. Ensina-me. E sabedoria consiste em conhecer e a temer a Deus. A vida, meus amados, é tão curta que eu e você não podemos ignorá-lo. Dá-me um coração sábio para que eu possa viver bem nesta terra. E deixa eu falar algo que você provavelmente já sabe. Viver bem não é ter uma conta gorda. Viver bem não é ter uma casa extraordinária. Viver bem não é ter muitos carros. Viver bem, acima de tudo, é estar sendo guiado pelo Espírito Santo e ter paz em seu coração. Viver bem é você perdoar o seu inimigo. Viver bem é você caminhar mais uma milha. Viver bem é você ser útil na presença de Deus. Viva bem. Viva bem nesta terra. Clamemos ao Senhor: Senhor, dá-me um coração sábio. Porque se Tu és eterno, a Tua palavra está me dizendo que ao contrário eu sou fugaz. Eu sou passageiro. Mas me ajude a ser útil nas Tuas mãos. Me ajude.
Nós nos lembramos muito bem quando o Senhor Jesus, ele vai chamar aquele fazendeiro, por assim dizer, em Lucas 12, 16 ao 21, com as suas propriedades, ele afirma: vou destruir os silos, vou construir outros tantos, para que a minha alma se regale e descanse. E aí Deus fala: louco, ainda hoje eu pedirei a sua alma. Viver bem, meus amados, é nós investirmos tempo em comunhão com Deus, para que recebamos de Deus a direção do dia a dia. Viver bem é nós sermos, então, contentes com aquilo que o Senhor, Ele nos dá. É a oração seguinte, quando Ele vai nos dizer, aliás, verso 3, fazendo ainda uma colocação. Os homens recebem uma ordem: voltem ao pó. Mas no verso 13, o que está escrito? Volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor. Deus então ordena que os homens pereçam, mas agora em sua petição, porque diante deste Deus eterno, nós podemos, na verdade, entender que esse Deus eterno também, Ele é misericordioso. Então quando Ele vai dizer: volta, Senhor, Ele está agora trazendo, inclusive, o nome pactual de Deus. Se no versículo 3 ele usa o nome geral de Deus, Adonai, no versículo 3 ele usa Yahvé. Volta, Yahvé, volta ao nosso socorro, volta e nos assiste. Foi o nome que Deus se revelou a Moisés. Senhor, se lembra de que foi o Senhor mesmo quem se revelou a mim. Volta. Se sabe por quê, meus amados? Porque esse Deus eterno, Ele é misericordioso. A segunda oração, versos 14 e 15, diz o seguinte: sacia-me de manhã com a tua bondade. Segunda, então, a atitude que nós podemos ter diante da eternidade, diante da nossa fragilidade humana e em oração diante de Deus, é justamente contentamento. Alegria com a porção que Deus nos deu. Meus amados, quando nós estamos contentes em Deus, você pode ter muita coisa ou pode ter pouca coisa, mas você permanece alegre nele. Você continua feliz nele, entendendo que Ele é a sua porção, entendendo que Ele não deixará faltar. Por isso o salmista vai dizer: sacia-me de manhã com a tua bondade. Logo pela manhã, renova a minha esperança, renova a minha alegria, renova-me. Para quê? Para que eu possa me alegrar todos os dias, para que eu possa celebrar esta tua bondade e também o teu amor. A terceira oração que Moisés ele realiza, versículos 16 e 17, está relacionado com as nossas obras. A palavra então afirma o seguinte: aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a tua graça, a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Uma das maiores tragédias, ou talvez alguma das maiores tragédias, é o homem arquitetar, projetar, começar e não conseguir concluir. Frustração, decepção, quer seja porque sua vida cessou aqui na terra, quer seja porque simplesmente as coisas não deram certo. Por isso que o salmista, ele está então apresentando diante do Senhor: Senhor, confirma aquilo que eu faço. Passe a minha dianteira. Me abençoe com a tua graça. O texto então está celebrando a graça do Senhor e pedindo a bondade de Deus para com aquilo que Ele realiza, do Deus eterno, do Deus que é misericordioso, do Deus que se compadece, do Deus que olha para o seu povo. E meus queridos e amados irmãos, quando nós clamamos pela bênção de Deus naquilo que nós fazemos, desde que seja justo, honesto, coerente com as sagradas escrituras,
Deus, Ele passará a nossa dianteira, irá fazer prosperar e vai dar certo. Por que não trazer o testemunho desse tempo? Vai dar certo. Estava olhando o vídeo ainda esses dias, quando tiraram os telhados, e eu olhei para o céu e disse: Senhor, será que eu vou conseguir concluir? Tenha misericórdia de mim. Confirma as obras das minhas mãos, Senhor. Em 1 ano, 3 meses e 20 dias. Uma importância maior do que uma entrada anual na nossa igreja. Investido na parte superior desse templo. Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Você está no seu trabalho, é escola, não importa qual a área que você atue, Senhor, confirma as obras das tuas mãos. Senhor, me abençoe. Seja comigo, sabe por quê, Deus? Eu quero alcançar este coração sábio. E porque Tu és um Deus misericordioso, eu me apresento diante de Ti, para que eu alcance este coração, para que eu seja contente com a porção que o Senhor me dá, mas que também que o Senhor me faça prosperar. Esse Deus eterno é um Deus que olha para os seus filhos e que se importa com cada um de nós. Concluindo, meus amados irmãos, a brevidade da vida deve nos constranger a buscarmos essa vida alcançando este coração sábio, querendo viver da forma que Ele espera que nós, filhos seus, venhamos viver. Porque quando nós olhamos para Deus, sobretudo no atributo da eternidade, Deus, Ele não está limitado ao nosso tempo. Deus não está limitado aos nossos projetos. E Deus tudo pode fazer. Porque Ele é eterno. Mas eu sou fugaz e passageiro. E eu posso então olhar para esse Deus e entender. Ensina-me a ter este coração sábio. Porque Tu és o Deus Criador de todas as coisas. Que nós possamos olhar para esse texto, entendendo que o Deus ao qual nós servimos, Ele não é criação da mente humana. A palavra de Deus afirma, mas o Espírito Santo testifica no nosso espírito a obra dEle, a sua transformação e os seus feitos. Se lembre do que Ele já fez. Será que Ele não é poderoso para fazer? Descanse o seu coração e busque ter esse coração sábio. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.